Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Quero dizer que estou com bastante saudade de vocês, que já está fazendo muita falta o nosso contato de sala de aula, eu poder explicar, eu poder ouvir suas perguntas, eu poder ir até sua carteira, fazer uma brincadeirinha, voltar para o quadro, escrever, falar com vocês. Isso já está fazendo muita falta. Mas, infelizmente, nós precisamos estar nesse momento de isolamento, quietinho em nossas casas, com as nossas famílias, isso é para o nosso bem, então nós vamos seguir assim até a segunda ordem. Estou percebendo que vocês estão acompanhando todas as aulas, estão fazendo todas essas atividades com todos os professores, acompanho vocês no grupo, vejo que, graças a Deus, embora estejamos distante da escola, de não estarmos juntos todos os dias em sala de aula, vocês continuam aproveitando muito os estudos dessa forma que a gente está fazendo. Para a gente está sendo de muito proveito, eu estou aprendendo muito, muito inovador dar aula para vocês assim também, né? Nós vamos seguindo as nossas aulas do jeito que atender melhor, tanto aulas gravadas quanto aulas ao vivo. Por aqui, eu vou trazer os conteúdos seguindo a nossa apostila, vou dar continuidade ao que a gente está estudando. Nós estamos na apostila 2, na unidade 1. Se vocês já pegaram a apostila 2, então que vocês tenham ela em mãos na hora da nossa aula. Se vocês ainda não pegou, na plataforma Plura, em cadernos digitais, você vai lá, abre ela online, que você acompanha o que a professora está explicando, que você consegue fazer suas atividades por ela. Todas as nossas aulas de geografia, mesmo sendo gravadas, nós vamos fazer ela no nosso horário de aula. Então, por exemplo, hoje, quinta-feira, nossa aula vai das 16h45 até as 7h30. Então, durante esse horário, eu estarei à disposição de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que guardar esse horário para mim e vocês, na aula de geografia. Como que vai ser? Deu esse horário, 16h45, você para tudo e vai assistir a nossa videoaula. Vai prestar atenção no que eu estou conversando com você, no que eu estou explicando nos nossos slides, o que eu estou falando do nosso conteúdo, quais são os recadinhos que eu estou deixando para você. Qualquer dúvida que você tiver sobre o que a professora viria te explicar por aqui, sobre as atividades que a professora viria deixar para você fazer, você pode ir no privado, no grupo do WhatsApp, você pode ir no escolar, você pode, nesses 50 minutos de aula, eu estou à sua disposição. Você pode tirar dúvida comigo a qualquer momento. Se de repente eu demoro um pouquinho para te responder, eu estou respondendo o seu colega, tá? Porque eu fico à disposição de vocês, tá bom? Então, nós vamos começar aqui. A professora vai explicar os slides. Nós estamos aí, né, estudando, nós vamos falar sobre o Brasil no mundo, né? Como é que é o Brasil, essa localização do Brasil, o continente que está inserido, a porção, os países vizinhos, os seus pontos extremos. Então, nós vamos fazer uma localização do território brasileiro, tá certo? Depois que eu explicar sobre o Brasil no mapa e no mundo, aí a professora vai trazer para vocês a correção das atividades da aula passada, tá? As atividades das páginas 429 a 432. Aquelas atividades que era da apostila, que era referente ao capitalismo, ao mundo moderno, certo? Aí, desde já, eu quero dizer que, como eu fiz as correções? Eu tirei fotos das páginas da apostila respondidas da atividade, postei no slide. Por mais que eu tentei que a qualidade ficasse boa, na hora que você passa da foto para o slide, que amplia um pouquinho, a foto dá uma distorção. Então, ficou meio apagadinho, ficou um pouquinho claro, mas dá para você perceber a leitura e dá para você fazer sua correção. Até mesmo porque eu vou ler com você e vou te explicar o sentido e o contexto de cada uma das respostas, tá certo? Vamos ficar assim. Hoje, quinta-feira, você vai assistir a videoaula e fazer a atividade proposta do escolar. Amanhã, você vai ficar só para as atividades das páginas, das atividades da apostila que eu marquei para você. Lá no escolar tem a fichinha das tarefas semanais,
tudo direitinho para você acompanhar, tá bom? Então, gente, o que você deve fazer? Deu aula de geografia? Para tudo, não fica fazendo outras coisas, não. Não é porque a aula é gravada que você pode deixar para assistir outra hora. Não. Se nós estivéssemos juntos lá no colégio liceu, não seria das 6h45 às 5h30? Não teríamos que estar juntos? Então, reserve esse tempo para a gente estar junto. Para você colocar o seu material de geografia, o nosso conteúdo, nossos estudos, para você colocar tudo em ordem. Não vai deixando para depois, é gravado, depois eu vejo. Não faz assim, porque aí depois as coisas vão tumultuando. Se você colocar tudo nos seus horários direitinho, acompanhar os planos de aula que está indo no escolar para você, você não vai ficar perdido. E aí todas as atividades vai estar em dia. E aí em breve nós vamos voltar e aí nós vamos estar todos juntos no mesmo ritmo. Seu caderno vai estar completo, as suas atividades realizadas, tá bom? E aí, enquanto você está assistindo a aula que a professora gravou, enquanto eu estou explicando os slides, qualquer dúvida que você tiver, vai anotando no papelzinho. Acabou de assistir? Vai no escolar, vai no WhatsApp, vai no privado. Professora, tive dúvida nisso e nisso que eu estava fazendo, a senhora pode me explicar? Eu vou te mandar áudio, eu vou digitar para você, eu vou postar o recado para você lá no escolar na mesma hora, tá? Se eu demorar é porque eu estou fazendo atendimento entre os seus colegas, mas eu estou por sua conta. Tá bom? Então, vamos começar. A professora vai compartilhar aí os slides para você ir vendo e ouvindo o que eu estou te explicando, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos começar aqui com o Brasil no mapa do mundo. Então, é a unidade 1, o volume da apostila 2, o conteúdo nosso no 7º ano. Continentes e oceanos. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai situar o Brasil no planisfério, vamos ver o continente que ele está inserido, quais são os oceanos, vamos fazer uma relação dos continentes, dos oceanos, de extensão territorial no mundo, para a gente ver qual é a porção que o Brasil ocupa nisso tudo, tá certo? Então, entre continentes e oceanos, a Terra é o terceiro planeta a contar do Sol. Então, a Terra é o terceiro maior planeta e ela é o terceiro planeta seguido do Sol em relação aos outros planetas existentes no Sistema Solar. O planeta Terra é um planeta onde nós encontramos água, né? E essa água em estado líquido, e esse nosso planeta, ele existe uma grande variedade de seres vivos. No nosso planeta Terra, nós temos um único satélite natural que é chamado Lua. O nosso planeta Terra, ele apresenta uma dimensão de 510,3 milhões de quilômetros quadrados. A Terra, ela apresenta um formato de geóide. O que é o formato de geóide? Ela é levemente achatada nos polos e arredondada. Eu costumo dizer também, já até falei para vocês em sala de aula, que ela tem aí um formato de batata, né? Em alguns lugares ela tem uma elevaçãozinha, em outros lugares não, outros lugares são mais afundadinhos. Então, esse nome, esse formato da imagem que tem aqui na tela para vocês, é chamado de geóide. Professora, nós vamos falar de Brasil, por que a senhora está então situando aí o planeta Terra? É porque nós estamos situando o nosso país. Então, nós estamos falando do planeta Terra, que é o planeta onde ele está situado, para a gente ver a porção que ele ocupa entre o nosso continente, quais são os oceanos que fazem aí os seus limites, certo? Então, entre continentes e oceanos. Continentes. O que são continentes? São porções emersas de terra. Então, os continentes são as partes de terra que existem na superfície terrestre, o que difere de oceanos, que são as partes de água que existem na superfície terrestre. No nosso planeta Terra, nós temos 6 continentes. Então, quais são nossos continentes? Então, nós temos aqui um planisfério. Neste planisfério, nós temos aqui continente americano. O continente americano é América do Norte, América Central e América do Sul. Depois nós temos aqui no rosa o continente africano, o continente europeu, a Ásia, a Oceania e a Antártida.
certo? Esses são o quê? Os continentes que compõem o planeta Terra. Caracterizando os continentes. Como no slide anterior eu mostrei para vocês onde está a Ásia, onde está a América, a África, a Antártida, a Europa e a Oceania, nós vamos dar algumas características gerais. Aquelas características que são mais marcantes, que quando falar para você, onde existem as maiores altitudes do mundo? A maior altitude do mundo? É o Monte Everest, e está situado no continente asiático, na Ásia. Então, esses tipos de características é que eu pontuei aí nesta tabela. Essa tabela, eu montei ela a partir do conteúdo, né, de toda a descrição que esta unidade sobre o Brasil no mapa do mundo traz para vocês, falando dos continentes. Então, acompanhe a professora. Essa tabela segue assim, ó, Ásia. Então, vamos nas características que eu pontuei aí nos quadrinhos à frente da Ásia, ó. Maior continente do mundo, apresenta as maiores altitudes com o Monte Everest, apresenta a maior depressão absoluta, né, mundial, com o Mar Morto no Oriente Médio. Ela é formada por 45 países. A Ásia, dentre esses 45 países, China e a Índia apresentam o maior número populacional do mundo. São os dois países onde existe a maior quantidade de pessoas. China, Índia e Rússia apresentam as maiores extensões territoriais do mundo. Então, China e Índia é a maior concentração de pessoas do mundo. China, Índia e Rússia são os maiores extensões territoriais, os maiores países em terras do mundo. Continente americano, ele é o segundo maior continente do mundo. Ele apresenta, né, as suas maiores altitudes, é o Monte Aconcagua, que está situado na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. O continente americano, ele é formado por 35 países. Esses 35 países, eles dividem fisicamente em América do Norte, América Central e América do Sul. São essas três porções que são subdivididas do continente americano. O continente americano, em função da sua forma de colonizar, se colonizou por exploração ou se colonizou por povoamento, ele recebe o nome de América Anglo-Saxônica, que é uma divisão entre, fica sendo América Anglo-Saxônica apenas os Estados Unidos e o Canadá, e fica sendo América Latina, do México para a América do Sul, todos esses países, que são países que propriamente dizem, falam a língua do latim, certo? E foram colonizados por uma colônia de exploração. O continente africano. O continente africano, ele tem um território de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. O continente africano, ele apresenta o maior deserto quente, deserto seco, que é o deserto do Saara, e uma das maiores falhas, né, que é a falha do Vale do Rift. É uma falha que alguns estudiosos dizem que o continente africano está dividindo, né, que isso acontece por milhões e milhões de anos, é uma transformação geológica que leva muito tempo. O continente africano, ele é formado por 54 países, com uma maior quantidade de etnias. O que são etnias? São grupos de povos, né, diferentes grupos de povos, de raças, que são ali miscigenados nessa formação desses 54 países. O continente africano apresenta grande índice de pobreza e mortalidade infantil. O continente africano é o continente mais pobre do mundo. Antártida. A Antártida é o quarto maior continente do mundo. O continente Antártida, ele é um continente conhecido como continente internacional, através do Tratado da Antártida. O que é o Tratado da Antártida? É que a Antártida, ele não é um continente formado por populações, né, por densidades demográficas, muita gente morando naquele continente. Ele é um continente que abriga apenas populações que se alojam ali para estudar ou para fazer pesquisas. Por isso, o Tratado da Antártida. O Tratado da Antártida é um tratado assinado por mais de 50 países do mundo, no qual a Antártida ela não tem um dono e nenhum povo
fixo que ocupa de população esse continente. É um continente que ele é ocupado por bases científicas, por grupos de pessoas que moram lá para estudar e para fazer pesquisas. E dentro do Tratado da Antártida, estas pesquisas têm que ser divulgadas para o mundo todo e para o país que está lá com a sua base de estudo. Por exemplo, o Brasil tem na Antártida a nossa base científica. Nossa base científica chama Base Comandante Ferraz. Então, esse grupo nosso de pessoas que estão lá fixados apenas com o intuito de estudar e pesquisar. Não é um continente que pode ser explorado economicamente. A Antártida ela é considerada o maior deserto gelado do mundo. E lá concentra uma grande quantidade de água doce de todo o planeta. A maior quantidade está concentrada na Antártida. O continente europeu é um território de 10,4 milhões de quilômetros quadrados. É na Europa que apresenta um conjunto, né, de cadeias montanhosas, como os Alpes, os Pirineus, os Balcãs. Apresenta também a planície europeia, que é uma planície de grande extensão. A rede hidrográfica do continente europeu e o seu solo são considerados, né, uma rede hidrográfica bem rica e o seu solo é um solo bem fértil. O continente europeu ele é formado por 50 países e é no continente europeu, entre esses 50 países, que estão os países que têm uma melhor qualidade de vida. Então, os países de melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, se encontram na Europa. A Oceania, ela é um território com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Porém, ela é o menor continente que existe. A Oceania, ela é um continente aí insular. Ela é formada por um conjunto de ilhas. Esses conjuntos de ilhas dividem em ilhas, né, da Melanésia, da Polinésia. Então, esses grupos de ilhas são formados o continente no total, que é o continente da Oceania, certo? Então, esse quadro é um quadro que traz características dos continentes. O que vocês têm que perceber? O continente mais pobre, o continente mais rico, o maior em extensão, o menor em extensão, aonde tem as maiores altitudes, as menores altitudes, onde tem a hidrografia mais rica, a hidrografia mais pobre, né? Então, é para vocês fazerem um paralelo de todos os continentes, para depois a gente situar o Brasil e poder relacionar todas essas características com o nosso país. Falando de continente, que são as porções emersas de terra, né? Agora nós vamos falar de oceanos. Os oceanos, eles ocupam a maior parte da superfície da Terra. 70% do planeta é formado por água, né? Que é formado pelos oceanos. E os oceanos são aí grande imensidão de águas salgadas. São salgadas em funções da sua formação, né? Da constituição da água de sais minerais. O nosso planeta Terra, ele é formado por 5 oceanos. Aí nós vamos ter o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. E cada um desses oceanos também traz suas características específicas, né? E aí nós vamos caracterizar aí um pouco dos oceanos. E nós vamos falar do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior dos oceanos. Ele banha o continente asiático, americano e a Oceania. É no Oceano Pacífico que existe o Estreito de Bering, que faz a comunicação aí do Oceano Pacífico com o Glacial Ártico. O Oceano Pacífico é um dos oceanos que ocorrem os fenômenos que a gente conhece como fenômeno do El Niño e da La Niña, que é o fenômeno de aquecimento e resfriamento das águas. O Oceano Pacífico ele apresenta a maior profundidade, né? 4.028 metros. É no Oceano Pacífico que está situado uma das maiores fossas abissais do mundo, que são as Fossas das Marianas. Ela tem de profundidade uma altura relativa à altura do Monte Everest, né? Então, é uma das fossas abissais mais profundas do mundo. Depois nós temos o Oceano Atlântico.
O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano. Ele banha os continentes europeu, americano e africano. O continente, o Oceano Atlântico, ele é considerado um oceano de principal via intercontinental. Por quê? Porque esse oceano faz uma ligação entre quase que todos os continentes. É no Oceano Atlântico que está inserido o Canal do Panamá, que é um canal ali no istmo da América Central que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. O Canal do Panamá, ele se tornou uma via comercial muito importante, porque ele economiza tempo de viagem para fazer a rota e ele economiza também em quilometragens, né, em combustível para as embarcações e tudo mais, fazer essa rota. Por quê? Porque o Canal do Panamá, ele faz uma travessia do Oceano Pacífico para o Atlântico, ali no Canal da América do Sul, no istmo da América no istmo da América Central. O que acontece? Ao invés de sair do Oceano Pacífico e fazer todo o contorno da América do Sul até sair no Oceano Atlântico, já faz ali um atalho pela América Central. Então, esse foi o maior intuito do Canal do Panamá, de economia e de tempo. E aí nós temos o Oceano Índico, que é o terceiro maior oceano do mundo, que ele banha a Oceania, a Ásia e a África. O Oceano Índico é conhecido como o Mar das Índias, né? Por quê? Porque era ali o oceano no qual eles navegavam no período das expansões marítimas, achando que eles iam só encontrar o caminho mesmo às Índias em busca das especiarias, né? E aí a gente tem, por último, o glacial aí ártico, que é formado por um conjunto de mares com águas ligadas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Parte das águas aí do glacial ártico são águas que, por um certo período, elas ficam congeladas, em função de estar ao polo norte, né? E aí a temperatura ser muito menor. O que acontece com o Oceano Glacial Ártico? Em tempos de inverno, as suas águas, elas aumentam, e em tempo de verão, as suas águas diminuem, né? Por quê? Porque são lugares mais frios, tá? Que está situado aí no Polo Norte. Só uma observação aqui, ó, glacial ártico. Suas águas aumentam no inverno e diminuem no verão. Foi isso mesmo que a professora pontuou aí para vocês, né? Localização geográfica do Brasil. Então, já até agora, nós fizemos essas observações. Falamos de continentes, falamos de oceano, maiores continentes, menores continentes, falamos das características dos oceanos. Nós vamos localizar agora o Brasil em relação a esses continentes e a esses oceanos. E aí, o Brasil, né, ele está inserido no planeta Terra. É um planeta que apresenta 510,3 milhões de quilômetros quadrados. E dentro desses 510,3 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil apresenta uma área de 8.515.759 quilômetros quadrados. O Brasil, ele é o quinto maior país em extensão territorial. Então, o nosso país é um país grande, que tem um território muito grande. O Brasil apresenta 19,8% do continente americano. O Brasil está situado, né, inserido na América do Sul e na América Latina. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Ele perde apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O quinto país já é ele. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Apresenta a Terra nos dois hemisférios, tendo a maior parte no hemisfério sul. O que acontece, né? Só uma pequena parte do território brasileiro fica ao norte da linha do Equador. Só ali Amapá, Macapá, né? E norte do país. O restante, né, 98% de suas terras estão no hemisfério sul. E o nosso país, ele está totalmente no hemisfério ocidental. O que quer dizer isso? Em relação ao meridiano de Greenwich, ele está totalmente a oeste. Então, vamos lá.
Brasil no planisfério. Essas características que eu te dei. Então, ó, eu tenho aqui, olha, acompanha minha setinha. Eu tenho aqui o continente americano. Dentro do continente americano, eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na porção da América do Sul, eu tenho o Brasil. O Brasil, ele só esse pedacinho dele aqui, que está no hemisfério norte. Toda essa outra porção aqui é a porção do hemisfério sul. O Brasil, então, ele é cortado aqui ao norte, ó, pela linha do Equador. Outro paralelo que também corta o Brasil é aqui o Trópico de Câncer, que corta passando aqui por São Paulo, mais ou menos, Mato Grosso do Sul, né? E aí o que acontece? Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente a oeste. Então, por isso, o hemisfério ocidental, tá? O Brasil aqui, ó, ele é um país, né, que o seu litoral, aqui a sua costa, é toda banhada aqui pelo Oceano Atlântico. Dos 12 países que fazem parte aqui com a América do Sul, com o Brasil não faz divisa aqui com o Equador e nem aqui com o Chile. Os demais países todos são vizinhos do Brasil. Na posição de extensão territorial do Brasil, é que a gente pontua ele aqui como o quinto país, né? Os maiores territórios, os maiores países do mundo, vem aí, né? Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Então, esses são os maiores países em extensão territorial. O Brasil na América do Sul. A América do Sul ocupa uma área de 17,8 milhões de quilômetros quadrados e abriga 12 países. São eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além do território de Guiana Francesa. Destes países, apenas o Equador e o Chile não são os vizinhos do Brasil, como eu te mostrei no mapinha anterior. O Brasil ele está inserido na zona climática intertropical. Ele apresenta climas quentes, como tropical e equatorial. O Brasil apresenta dimensões latitudinais e longitudinais. O que quer dizer isso? O Brasil, como ele tem um território extenso, ele é muito extenso de norte a sul, como de leste a oeste. E por isso ele apresenta uma diversidade de paisagens, né? Ele vai ter aí paisagens lá no sul do Brasil, paisagens características de lugares mais frios, como mais ao centro do Brasil vai ter características de paisagens de lugares mais quentes, né? O Brasil, ele apresenta aí os pontos extremos. O que são pontos extremos? Os lugares mais distantes de um ponto cardeal ao outro. Então, lá no norte do Brasil, nós temos o Monte Caburaí, em Roraima. Lá ao sul, nós temos o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Ao leste, nós temos o Ponta dos Seixas, na Paraíba. E aí, ao oeste, nós temos aqui, ó, já vou mostrar para vocês também, a nascente do Rio Moa, no Acre. Então, aqui nesse próximo slide, Brasil na América do Sul e pontos extremos do Brasil. Então, nós temos aqui, ó, o Brasil no continente americano, na América do Sul, com todos os seus vizinhos. 12 países formam a América do Sul, exceto aqui, ó, o Equador, tá vendo aqui, minha setinha, e o Chile. E o Chile e o Equador são os dois países que não faz divisa com o continente americano. O que são os pontos extremos que eu acabei de falar para vocês? Ó, lá no norte do Brasil, lá no sul do Brasil, lá no leste do Brasil, lá no oeste do Brasil. Então, pontos extremos. De norte a sul, o Brasil tem 4.394 quilômetros. De leste a oeste, o Brasil tem 4.319 quilômetros. O ponto mais distante ao norte é o Monte de Caburaí, lá em Roraima. O ponto mais distante ao sul é o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Ao leste, o ponto mais distante é o Ponta dos Seixas, na Paraíba. E o ponto mais distante ao oeste é o Rio Moa, que fica no Acre. Falamos, então, sobre a localização do Brasil na América do Sul, sobre as questões, né, dos continentes, dos oceanos, da formação do planeta, da extensão territorial, dos pontos extremos do Brasil.
certo? Então, esses conteúdos, isso que eu falei, expliquei para você, situando o nosso Brasil no mapa do mundo, está relacionado a essa nossa unidade 1 da apostila do volume 2. Nesse slide que eu estou agora, vai ser o quê? Correção das atividades da aula anterior. A aula anterior ficou umas atividades para vocês da página 429 até a página 432. Então, o que a professora propõe? Eu vou fazer a leitura dessas atividades, vou conversar com você, você vai ver se a sua que você respondeu no seu caderno, se está no mesmo contexto, se tiver, que bom, não precisa mexer, não precisa corrigir, é que você entendeu. Se você achar que não está no mesmo contexto, que você precisa complementar, você vai acrescentar aí o que for preciso. Já falei e vou voltar a dizer. As imagens não ficaram muito nítidas, mas eu sei que com um pouquinho de esforço dá para você ler. Por quê? Eu só coloquei aí para você situar aonde nós estamos, que atividade que é. Mas você tem a sua apostila. Assim como eu estou com a minha aqui, ó, se eu não consigo ler aí, eu venho aqui e leio aqui na apostila, certo? Então, o que acontece? Nós vamos aí para essa primeira questão aí, página 429. Vamos lá? Leia a letra da música a seguir. Então, eu vou fazer uma leitura, mas sabemos que é uma música. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês não empurraram, com os enlatados dos Estados Unidos, das 9 às 6. Desde pequeno, nós comemos lixo, comercial e industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Sobre essa atividade que a professora está lendo e nós vamos corrigir, são atividades relacionadas ao capítulo anterior que nós estudamos. O capítulo anterior que nós estudamos falava de quê? Capitalismo do mundo moderno. Então, das questões econômicas relacionadas com as questões ambientais. Lembra que assistimos o documentário A História das Coisas, que a aula anterior gravada foi aula sobre o capitalismo, que falou para vocês sobre as questões do consumismo, sobre as questões do meio ambiente. Então, essas atividades vão estar relacionadas para aquela unidade, certo? Então, continuando essa questão, na página 429. O trecho da música Geração Coca-Cola aborda a questão do consumismo. Com base nos conhecimentos sobre o assunto, explique o que a expressão significa. Em seguida, identifique-a nos versos da música. Então, vamos lá. O consumismo se caracteriza como um ato relacionado ao consumo em excesso. Então, o que é consumismo? É a pessoa adquirir, é consumir, é comprar, é ir em busca daquilo que não é necessário para ela. Ela não tem necessidade, às vezes, de ter mais um aparelho telefônico, de ter mais um tênis novo, de ter mais uma roupa nova, de trocar o seu notebook, mas ela está em busca de consumir. Porque o mundo que vivemos é capitalismo, e quanto mais se consome, mais se produz. Quanto mais se produz, mais se lucra, né? E a visão do capitalismo é isso, é lucrar. Então, aí, continuando, né? Identificar nos versos da música que o consumismo consiste na aquisição de produtos em uma proporção muito além da necessária. A letra da música demonstra a forma como os países desenvolvidos, no qual foi citado aí no texto os Estados Unidos, fomentam o consumismo, né? E esse consumismo ele é fomentado através do seu meio de industrialização. Eu preciso divulgar, eu preciso fazer muitas propagandas, porque se eu não fizer propaganda, as pessoas não vão consumir. Se as pessoas não consumirem, o meu estoque não vai movimentar. Se o meu estoque não vai movimentar, não tenho por que eu produzir. E se eu não produzir, no mundo capitalista eu não vou lucrar. Então eu não vou atingir o meu objetivo, que é o lucro, certo? Então a música, os pontos que ela aborda aí, é falando das questões, né, dos Estados Unidos impondo sobre a Coca-Cola, sobre as culturas, sobre os filmes, sobre as músicas. Então essa questão tem esse olhar, o olhar do consumismo e da intenção da propaganda e do domínio, né,
pelos países mais desenvolvidos. Então, essa foi da página 429, este exercício do jogo rápido. Agora, nós vamos para a página 430. Está escrito aí, atividades. Número 1. Qual é a diferença entre monopólio e oligopólio? Então, vamos lá. Monopólio é quando uma só empresa tem o domínio de todo o mercado. Ela evita, assim, concorrência, né? Ela evita que outros mercados cresçam junto com ela. Ela domina o mercado inteiro com diferentes produtos. Uma só empresa, mono. Oligopólio já são um grupo de empresas, né? Um número maior de empresas, mas que também cerca e domina todo o mercado, fazendo com que outros mercados não são inseridos e não tenham concorrência, certo? Então, monopólio, uma empresa domina o mercado. Oligopólio, um grupo, um conjunto de empresas domina o mercado, tá? 2. A questão 2 fala assim pra gente. A questão ambiental geralmente mobiliza a sociedade civil para discutir problemas ligados ao meio ambiente. Esses problemas podem decorrer a. Do consumismo aliado à grande produção de mercadorias? Sim, quanto mais se consome, mais precisa se produzir. Para se produzir, precisa da matéria-prima. A extração da matéria-prima logo vai impactuar aonde? Nas questões ambientais. Então, letra A é verdadeiro. B. Esses problemas podem decorrer de políticas que são eficazes na proteção e conservação do meio ambiente? Nós estudamos sobre as questões das unidades de conservação, sobre o Código Florestal, né? Compreendemos que, em função do mundo capitalista, de produzir muito, de querer fazer diferentes mercadorias e extrair as matérias-primas do meio ambiente, foi necessário criar esses meios para que o ambiente não sofresse tanto impacto. Mas será que as nossas políticas são rigorosas, fiscalizam como deveriam as questões ambientais? Não, né? Então, aí é letra F. C. Esses problemas podem decorrer de aumento significativo da produção industrial? Sim. Quanto mais se produz, mais agride o meio ambiente, mais emite poluentes na atmosfera. Então, sim, é verdadeira essa questão, certo? Número 3. Descreva algumas características da primeira Revolução Industrial. Então, o que nós podemos falar da Revolução Industrial? Que ela aconteceu na Inglaterra, né, o início da Revolução Industrial se deu lá, que foi devido a um acúmulo de capital decorrente do capitalismo comercial. A primeira Revolução Industrial iniciou por volta do século XVIII e foi até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão foi fonte de energia primária para marcar o início dessas mudanças nesse processo produtivo, e que os segmentos mais destacados desse período da Revolução Industrial foi as fábricas têxteis, metalúrgicas e a de mineração, certo? Questão 4. Sobre a divisão internacional do trabalho, julguem verdadeiro ou falso. Então, aí está falando sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que é essa DIT, né? Então, letra A. Essa Divisão Internacional do Trabalho, ela teve como característica, por ser um pequeno bloco de economistas de mercado, apesar de ser dependente de tecnologia, conseguiu alcançar uma posição socioeconômica intermediária, mas ainda permanece dominado pela estrutura de poder, de comando decorrente de centro capitalista mundial? Certo, né? A DIT é um pequeno grupo que domina o mercado em questões de tecnologia, em questões de mão de obra mais barata, né? Então, essa questão letra A é verdadeira. B. A combinação entre o poder militar e as formas superiores de produção na Inglaterra possibilitou a este país uma posição de hegemonia na economia mundial ao longo do século XIX? Sim, né? Em função da Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra, ela ter saído, né? Ela ter sido a primeira em tecnologia, em desenvolvimento industrial, então ela não é dependente tecnologicamente.
ela usa de matérias-primas e mão de obra de outros lugares subdesenvolvidos, mas com isso, na divisão internacional do trabalho, ela sai na frente. Então, é verdade que ela tem esse domínio, domínio militar e superioridade em questões tecnológicas. C. A divisão internacional do trabalho não tende a expressar diferentes fases da evolução histórica do sistema capitalista, e sim as diferentes etapas da especialização dos trabalhadores, sobretudo nas indústrias? Não, né? Essa questão é falsa, porque a divisão internacional do trabalho, ela quer expressar as evoluções históricas do sistema capitalista, né? Quem manda e quem obedece. Então, tem essa divisão dentro da divisão do trabalho, né? 5. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista e propunha novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pelas igualdades de oportunidades. Com base nessas informações, nos conhecimentos adquiridos sobre o assunto, identifique a que afirmação se refere. Então, nós estudamos o sistema capitalista e falamos sobre o socialismo. O capitalismo existe características de quê? De lucro, de crescimento, de concorrência, de lei da oferta e da procura, né? Existe a questão de propriedade privada e gera um desenvolvimento de classes sociais, né? O mais rico e o mais pobre. Já o socialismo, ele prega um desenvolvimento igualitário na sociedade, porém, ele é estatal. O que é isso? O Estado tem domínio sobre as propriedades, sobre a mão de obra, sobre a distribuição de renda. Então, o socialismo também é um sistema econômico, só que é um sistema econômico com características praticamente divergentes da do capitalismo, né? E aí, nessa questão número 5, ela pede para dizer, né, com base no que a gente estudou, com os conhecimentos da gente, essa afirmação se refere a quê? Então, se refere ao socialismo científico proposto por Karl Marx e Frederick Engels, defendido por uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada materialismo histórico. Agora, nós vamos para outra página, que é a 431, que está escrito assim, tarefa número 1. Leia a citação a seguir. O mundo dos homens é cada vez mais o mundo da mercadoria e do que é possível comprar. A relação das pessoas, mediada pelo dinheiro, passa pela relação das coisas. O texto retrata a economia de mercado, que constitui uma importante característica de qual sistema social e econômico? Justifique sua resposta apresentando algumas dessas características. Essa citação nesse enunciado aí da questão número 1, da página 431, nos fez muito nos lembrar sobre o documentário que a gente assistiu, A História das Coisas. Lá mostra uma ideia de que parece que as pessoas são o que elas têm, né? Parece que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa vale. O capitalismo, ele deixa uma percepção isso de quantidade e não de qualidade, né? Então, o texto aí, né, ele faz nos lembrar de qual sistema econômico? Do sistema social e econômico capitalismo, que é um modo de produção caracterizado pela economia de mercado, pela dominância da propriedade privada, concorrência, foco no lucro, na valorização da propriedade privada, na sociedade dividida em classes sociais, né? E que gera automaticamente o quê? A desigualdade social, vai gerando classes. Um vai lucrar mais, outro vai lucrar menos. Então, vai ter a classe mais rica e a classe de menor poder aquisitivo. Número 2 da página 431. O modo de produção capitalista sofre importantes transformações desde as suas origens até os dias atuais. Sob o desenvolvimento desse modo de produção, suas implicações na organização do espaço mundial, considere as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Letra A. Um pequeno bloco de economias de mercado, apesar de ser dependente de tecnologia, conseguiu alcançar uma posição socioeconômica intermediária, mas ainda permanece dominado pela estrutura de poder de comando decorrente do centro capitalista mundial. Isso é,
verdadeiro ou falso? Nessas questões aí, é falso. Por quê? Porque um bloco econômico, a partir do momento que ele tem dependência tecnológica, ele não está tão submisso aos outros que dependem da sua tecnologia, né? A partir do momento que se torna independente de tecnologia, ele vai conseguir produzir mais e sobressair em relação aos outros países. B. No capitalismo industrial, a indústria têxtil e siderúrgica tiveram grande importância no processo de desenvolvimento do capitalismo. Isso é verdade. Nós lemos lá atrás uma questão agora sobre a Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra, e as primeiras indústrias, as que mais tiveram ascensão, foi a indústria têxtil e as indústrias aí de siderurgia. C. O capitalismo financeiro caracteriza-se pelo processo de mundialização da economia, no qual a especulação financeira circula por diversos países do globo em busca de melhores investimentos. Quando fala aí que o capitalismo financeiro caracteriza-se pelo processo de mundialização da economia, né? Aí a gente vê o quê? Que é falso, porque o capitalismo financeiro, ele não quer divulgar, distribuir essas questões financeiras pelo mundo. Pelo contrário, ele quer concentrar na mão e ter maiores poderes, né? Então, essa aí é falsa. Número 3. Observe o esquema a seguir. Então, nós temos um esqueminha aí, ó. No roxo, nova divisão internacional do trabalho. Produtos primários, produtos industrializados, capitais de juros, royalties e lucros. Em preto, nós temos a globalização. E aí, depois, nós temos no laranja, capitais, empréstimos e investimentos, produtivos, especulativos e tecnologias, produtos industrializados, em geral, e tecnologia superior. Como podemos interpretar esse esquema? Podemos interpretar que existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são os países que oferecem o quê? Mão de obra, pouco capital e muita matéria-prima. E os países desenvolvidos são países que oferecem o quê? Tecnologia, produtos especulativos, né? E as questões de produtos industrializados. E aí, então, a questão fala assim, ó, as letras A e B, na representação esquemática da nova divisão internacional do trabalho, poderiam ser substituídas, respectivamente, por que tipos de países? Então, os países da figura A, nós vamos ter os países desenvolvidos. Da figura B, nós vamos ter os países subdesenvolvidos ou subdesenvolvidos industrializados. Certo, moçada? Até aí? 4. Com base no que estudamos, explique em que consiste o consumismo. Então, o que é o consumismo, gente? É a compra, é a aquisição de produtos desnecessários pela sua sobrevivência. Você não está precisando consumir, mas você está consumindo, está comprando. Então, isso é o consumismo, certo? E aí, na página 432, nós temos aí o que você aprendeu. Aí tem construção, né? Vamos rever o que foi estudado nessa unidade, confira o esquema abaixo. Construção do mundo moderno. Então, é para a gente completar com algumas palavras do tipo capitalista, igualdade, desigualdade, lucro, sociedade, socialismo, consumismo, produtos, serviços, enfim, palavras-chave do que nós estudamos durante o capítulo. Então, vai ficar assim o texto. No capitalismo, a divisão social caracteriza pela desigual distribuição de renda, tendo o lucro como principal objetivo proveniente do acúmulo de capital. No socialismo científico, os meios de produção devem ser socializados, pois a estrutura produtiva é de propriedade da sociedade e gerenciado pelo Estado. Consumismo é um ato relacionado ao consumo em excesso, compra de produtos e serviços além do necessário. Tal ação é fornecida pelos meios de comunicações. Então, esse Construção do Mundo Moderno é um resuminho com as palavras-chave de tudo que a gente estudou no capítulo anterior, certo? Eu espero que vocês tenham
pegado o caderno de vocês, a apostila, acompanhado as páginas e feito toda a correção que a professora pediu, tá certo, gente? Vai dando certinho aquilo que você corrigiu, se tá no mesmo contexto e você percebeu, é sinal de que você entendeu o conteúdo, não precisa apagar. Se não está no mesmo contexto, faça suas alterações, completa, deixe as suas questões mais elaboradas. Quanto mais compreensão você teve, mais argumento você terá, certo? Então, vamos finalizar aqui, vou finalizar a exibição do slide, vou voltar aqui para vocês, certo? Um minutinho, por favor. Então, vamos lá. Moçada, a professora espera que vocês tenham entendido tudo que eu mostrei para vocês aí nos slides, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me procura. Eu estou durante esses 50 minutos da nossa aula à disposição de vocês, tá bom? Beijinho para vocês. Que todos façam a nossa aula com bastante carinho, que tenha muito aproveitamento. E eu espero vocês até a nossa próxima aula. Fique com Deus.